Muito boa noite, caro telespectador, e boa noite, caro internauta que acompanha esta edição do programa Nas Margens do Chivef. Hoje, uma vez mais, entramos para pontuar a informação e, uma vez mais, vai ser com o professor Pedrito Cambrão, e desta vez vamos olhar para três temas, a começar para a situação que se está a atravessar no Hospital Central da Beira, depois vamos falar da reconstrução após cheias e, por fim, vamos falar sobre o atentado sofrido pelo jornalista Carlitos Cadangue, baseado no distrito de Manica. Vamos então dar o ponto de partida a falar deste problema do Hospital Central da Beira, onde algumas cirurgias já estão a ser adiadas e outras reagendadas porque o material de ventilação, no caso ar-condicionados, não estão a funcionar devidamente, comprometendo o desempenho das máquinas usadas pelos médicos para procederem com as cirurgias que naquele hospital deviam decorrer. Professor, boa noite. E como é que olha para esta situação que se está a enfrentar no Hospital Central da Beira? Boa noite, caro Jeje. Boa noite, internautas e telespectadores da nossa MBC TV. Olho com muita preocupação, até certo ponto, com certa raiva, porque não? Pois não se percebe que se o slogan do Ministério da Saúde é o nosso maior valor, é a vida, não se percebe que passem 6 anos, dizia 5 anos, que um problema que se resolve com 60 mil meticais não se resolve. 5 anos. E, sobretudo, olhando para a pediatria, para a saúde das crianças. Será que em 5 anos não havia orçamento para resolver esse problema? Tem a ver com a vida e a vida das crianças. Como bem dizias, algumas cirurgias foram adiadas porque não haviam condições de ar-condicionado, que custa 60 mil meticais. 5 anos. Mas temos visto muitos workshops que custam mais do que 60 mil meticais. Em lugares onde existe AC, com ajudas de custo. Portanto, há dinheiro para workshops, mas não há dinheiro para comprar ar-condicionado ou aparelho de ar-condicionado. A febre de workshop, eu tenho dito, que não só afeta o Ministério da Saúde, como outros ministérios, é a febre de workshopite, ou seja, a doença dos workshops. It vem do grego, quer dizer doença, sinusite, hepatite, gastrite. E nós temos a doença dos workshops, que custa avultados, dizia, que custa muito dinheiro, como dizia, ajudas de custo, com coquetéis, a grande francesa, mas custa tirar 60 mil meticais para salvar vidas humanas, com o slogan de que o nosso maior valor é a vida. De quem foi o problema? É do Ministério? É do hospital? Não sei. Mas se é que o Ministério não tinha dinheiro, não havia orçamento para tal, nós estamos numa sociedade de providência. É verdade que o Estado não é capaz de fazer face a todos os problemas que enfrenta, não é capaz de resolver todos os problemas, mas nós estamos numa sociedade de providência. Por que não houve apelo à sociedade civil, a organizações filantrópicas, a associações, fundações, organizações não governamentais, para que este problema fosse ultrapassado? Não será falta de interesse? Porque não é o que está lá. E ora vejamos, é no meio desse hospital que também temos a clínica do hospital, cuja função, uma das funções, no âmbito do déficit orçamental, é que aquela clínica produz algum dinheiro para fazer face a algumas necessidades. Em 5 anos, a clínica não produziu 60 mil meticais para resolver o problema de AC. Se não temos um Estado de providência, primeiro temos um Estado facilitador, um Estado que abre o espaço para que as pessoas possam colaborar e não um Estado fechado. Por isso eu fico indignado, dizia eu, raivoso, por saber que faltaram 60 mil meticais durante 5 anos.
sob o olhar inerte e impávido de quem podia pedir ajudas a quem de direito. Quando temos calamidades, com facilidade pedimos ajudas. Ou porque pedindo 60 mil meticais não ia resolver o problema de certas pessoas. Mas as ajudas para calamidades resolvem problemas. Porque algumas ajudas não são canalizadas, dizia, para os devidos depositários ou para as devidas pessoas. Porque com as ajudas, a tal economia de desastre, nós ganhamos. Mas se tivéssemos pedido um AC, não íamos ganhar nada. Estou mesmo revoltado. Se o nosso maior valor é a vida, aqui é um problema sério. Parece-me que o nosso maior valor à vida é o benefício pessoal ou de grupo. Haja consciência, digamos, meia culpa. Essa é uma vergonha. É um pecado que brada os seus. Estamos a falar de 60 mil meticais. Será que não era um dinheiro que um dirigente podia tirar do seu bolso sem ter que pedir apoios, dar alaridos? 60 mil meticais? Surge a indignação. 60 mil meticais. Com facilidade alguém gasta num jantar, num convívio. 60 mil meticais. É ninharia para certas pessoas. Por isso eu digo, será que as pessoas sabiam? Será que o hospital abriu-se à sociedade? Mostrou que precisava? Ou ficou fechada? Não era do interesse? São essas questões que me aparecem. Há 5 anos não conseguia, não estava planificado e não conseguia tirar 60 mil meticais. O mesmo ministério que organiza workshops paga aviões, voos, bilhetes de voos, paga hotéis, paga salões com AC, com lanches, não sei de que nível, todos requintados, com jantares à grande francesa, com festanças, nas pastanças. Mas, então, não consegue tirar 60 mil meticais? Será que o nosso maior valor é a vida mesmo? E, sobretudo, a vida das crianças, as flores que não murcham, o futuro de amanhã? Haja indignação, haja consciência ética. É um problema ético, simplesmente. Já que não é o meu filho que vai para lá, não, porque o filho do fulano, do cicrano, do beltrano, vai para a clínica ao lado. Caro gente, uma das razões de criação de clínicas nos hospitais públicos é que as clínicas, o valor das clínicas sirva, em parte, para suprir o déficit que os hospitais públicos têm. Então, durante 5 anos, a clínica do Hospital Central da Beira não conseguiu 60 mil meticais para colocar ou para pôr em condições o ar-condicionado, passa a repetição. Será? Uma questão mesmo que fica aqui a levantar vários debates. E, professora, eu queria convidar neste momento a irmos para o segundo tema, que tem a ver com a reconstrução pós-cheias. Em Moçambique, o governo diz que ainda está a fazer a avaliação por supostamente não ser possível quantificar os danos, mas em países como Portugal, por exemplo, que também estão a passar por uma situação, digamos, igual, já há algum orçamento que está a ser apresentado. Como é que olha para esta situação da reconstrução pós-cheias em Moçambique? Bem, assim como somos lentos em nos precavermos dos efeitos nefastos das mudanças climáticas, a questão de retirar as pessoas dos seus lugares, a criação de condições para acomodarmos as pessoas que saem dos lugares de risco, parece-me que também somos lentos em fazer avaliações daquilo que aconteceu. Pode haver alguma razão, um déficit gnosiológico, epistemológico, de conhecimento, pode ser porque Moçambique é maior do que Portugal, mas esse não é o caso, porque as cheias deste ano são localizadas, com facilidade posso fazer a avaliação, mas também pode ser porque ainda estamos à espera de ajudas que vão chegando, felizmente vão chegando, e em função disso talvez queiramos fazer um plano realístico, execuível também, mas é uma questão. Poderemos até ter bons planos, e temos tido, assim como temos boas leis. Moçambique, somos campeões em boas leis e até bonitos projetos, e espero que o plano também seja fabuloso. O que me preocupa é este
plano vai se efetivar, vai se implementar. Vamos construir estradas resilientes com uma camada de alcatrão, consoante o tipo de caminhões, o volume de carros que por aí passam, olhando também, tendo em vista o terreno, né? A zona de planície de Xaxai, de Uncolane até 3 de fevereiro, porque não até Palmeiras, é diferente, por exemplo, da zona de Gorongosa, onde há muita pedra. Será que vamos fazer o uso do conhecimento que se tem sobre a construção de estradas? Ou será mais um valor para pintar o saibro que existe nas estradas e fica todo lindo, mas depois, 1 ou 2 anos depois, temos o mesmo problema? Será que vamos construir valas de drenagem, diques, pontecas? Vamos construir bacias de retenção de água? Vamos construir barragens? Será que aprendemos? Será que é desta vez? Esta é a minha preocupação. Nós estaremos aqui diante daquilo que eu chamo de economia de desastre, que os desastres nos ajudam. Porque há pessoas que até ganham muito com isso. Assim como existe a economia do sequestro, a economia do terrorismo. Há quem ganha com os desastres. Há quem permita que a pessoa construa num lugar onde sabe que vai impedir a passagem de água. Depois diz, o problema não é do Conselho Municipal, é da pessoa. Não está aí. O Conselho Municipal é culpado nisso. Deve resolver. Eu ainda estou cético se é desta vez que nós aprendemos. Então, eu apelo a quem de direito que o povo moçambicano já sofreu e muito. Sofreu com a guerra de 16 anos, para não falar também do jugo colonial. Sofreu com os ataques intermitentes, Nhamapaza, Muxunga. Está a sofrer em Cabo Delgado. Sofreu com Idai e outros ciclones. Já sofreu com essa cheia, já sofreu com a cheia de 1976 ou 77, de 2000 e agora. Chokwe, Chibuto, Xaxai e outros lugares sofrem até hoje. Haja consciência de nacionalismo, consciência patriótica e, sobretudo, consciência humana, para que aprendamos de uma vez para sempre. Façamos como os outros. Bem dizia Carlos Djedje que Portugal já prevê os custos que é necessário. Façamos isto. Mas aqui até podemos prever, o Carlos Djedje. A questão é passarmos da ortodoxia à ortopraxis. O dinheiro até pode estar lá, mas não vai servir a certas pessoas que fazem dos desastres motivo para ganhar mais. Que até vamos tendo muita oferta, muito apoio, muita solidariedade, mas em função disso algumas pessoas até continuam a ter problemas de comida no centro de assentamento. Daqui a pouco não vemos de ouvir que alguém desviou um caminhão, desviou tantas toneladas. Será que há responsabilidade? Há responsabilização? São questões que me levantam. Seria bom que tivéssemos um governo sério, responsável e que sabe responsabilizar e, sobretudo, que aprenda de uma vez para sempre que podemos fazer melhor. Não podemos continuar a fazer as mesmas coisas para resultados diferentes. Tem sido o slogan do Presidente da República. Eu estou aqui para ver se quem deve colocar em prática estas palavras vai colocar em práticas. O Ministério das Obras dos Transportes, já que tem aparecido cá o Ministro dos Transportes a dar a cara. Oxalá que essas boas coisas são feitas não sejam apenas para o inglês ver. Laissez-faire, laissez-passer. Há aqui também uma questão, é que as zonas ciclicamente afetadas já são conhecidas, não são novas. As nossas infraestruturas hidrográficas também são conhecidas, não são novas. E recentemente Venâncio Mondlane submeteu uma proposta para uma reconstrução resiliente. Em parte, é o primeiro partido da oposição que apresenta uma ideia igual, mas que também traz este entendimento de que não é necessário levar uma eternidade para podermos reconstruir as infraestruturas hidrográficas de forma resiliente por já serem conhecidas. Como é que olha para esta iniciativa? O antigo Presidente da República dizia que boas ideias não têm cor partidária. Venâncio é moçambicano. Venâncio é uma pessoa subejamente conhecida com suas ideias. E o que se deve fazer é pegar estas ideias, se forem execuíveis, e com outras ideias,
porque quer Venâncio, quer algumas pessoas, estamos a falar de engenheiros hidráulicos, estamos a falar de engenheiros civis e tantas outras pessoas. É bom que se peguem estas ideias, ideias das academias, até de engenharia, que se peguem essas ideias do Venâncio, que já apresentou, é a primeira pessoa a propor, e é bom que, enquanto há uma calamidade, há quem se preocupa em resolver problemas imediatos, haja quem senta e pensa no futuro, pensa em construções resilientes, pensa também que não deve continuar com os mesmos problemas. Boas ideias não têm cor partidária. Neste momento difícil, todos devemos olhar para Moçambique. Primeiro Moçambique, depois Moçambique e por fim Moçambique, até dizia também o antigo presidente da República. Então, aqui, as boas ideias de qualquer moçambicano, seja de que partido, seja de que confissão religiosa, seja de que região, devem ser tratadas pelo governo, refletir e, em função disso, aquilo que é necessário colocar em prática, aquilo que achamos que é mais-valia, que se coloque em prática. Olha, todos nós devemos olhar para Moçambique. Aliás, estamos num Estado de direito democrático, onde o poder reside no povo. Não estamos num país de direito, por exemplo. Não. Estamos num país de direito democrático. Então, todo moçambicano, independentemente da sua cor partidária, ou confissão religiosa, ou região, tem direito de contribuir para este país. E as boas ideias são muito bem-vindas. Se as ideias do Venâncio, que já propôs, e ainda tem outras propostas, são boas, elas são bem-vindas. Aliás, até o próprio ministro dos Transportes e Logística disse que o governo está aberto para todas as ideias, tendo em vista a construção de um Moçambique resiliente. E a questão de resiliência tem sido a tônica do governo de Moçambique. Então, se existe alguém que tem ideias para construções resilientes, até o desenvolvimento sustentável, para não repetir os mesmos problemas, as ideias são bem-vindas. E bem haja quem tem boas ideias. Como país, na sua opinião, professor? Não. Percebi que está a fazer uma questão, mas cá não percebi qual é a questão. Estava nesta ordem de ideia de se construir um país com infraestruturas resilientes. Por onde é que se tem que começar, na sua opinião? Bem, por onde se deve começar? Não sou engenheiro hidráulico, não sou engenheiro até, mas por aquilo que sei da questão dos riscos, nós vivemos, como diz o Ulrich Beck, numa sociedade de risco e, sobretudo, somos um país que é muito afetado pelos eventos extremos das mudanças climáticas. Para a questão dos bairros, precisamos de criar valas de drenagem. Eu dizia sempre, eu tenho dito, o slogan hoje não é que o homem transforma a natureza. Não. O homem deve dialogar com a natureza. A própria Holanda, que está abaixo do nível do mar, dialoga com a natureza. Tem valas, valetas, diques, pontecas, por aí. A cidade da Beira, que está a aprender também da Holanda, até porque tem tido muito financiamento de Países Baixos, já tem valas de drenagem, já tem espaço de retenção, bacia de retenção de água, e vai criando também há projeto para novas bacias e novas valas de drenagem. Então deve-se começar por aí. A cidade de Maputo, assim como de Matola, precisam de valas de drenagem, bacias de retenção de água e muito mais. O mesmo deve acontecer para Choco, Chibuto, Xaxai, que não só precisam disso, como também precisamos de barragens. Temos poucas barragens. Somos ricos em recursos hídricos, mas não sabemos aproveitar das águas. Hoje são cheias, amanhã seca. Não se percebe. Um país com riqueza de recursos hídricos. Então, devemos começar por dialogar com a natureza. E planeamento territorial. Parece-me que quem tem de construir onde quer, como quer e por aí. Com isso, não sei se são os vereadores, se são os municípios, estão mais preocupados com o vil metal e não estão preocupados com a sustentabilidade dos próprios municípios do ponto de vista ambiental e do ponto de vista territorial. Então, temos que reorganizar, planificar o território e, em função disso, começamos a construir como deve ser. As zonas de expansão. É preciso que também haja condições nas zonas de expansão. Ordenamento territorial, mas condições básicas. Centro de saúde, escola, hospital, posto policial, porque senão essas condições, as pessoas vão para os lugares anteriores. Aqui na Beira, temos a Praia Nova, as pessoas muitas vezes são tiradas para a Mutua, que dista a quilómetros. Voltem mesmo, as pessoas voltam para a Praia Nova, porque na Praia Nova é lá onde há sobrevivência.
ou são pescadores, ou são vendedores de peixe, e o dinheiro circula. E lá para Mutua, o que há? É preciso criar condições. O governo deve investir nos novos lugares onde as pessoas já habitam, como eu dizia, arruamento, hospitais, centro de saúde, escola, mercado, centro policial, porque a segurança também é importante. Então, o governo deve investir muito. Deixar os workshops, deixar as reuniões pomposas, deixar outra coisa, fazer um sacrifício abnegado para criar condições para que não tenhamos os mesmos problemas. Teremos, mas pelo menos podemos minimizar, porque há mínimas condições. Vamos já terminar a nossa interação, mas antes vamos olhar para o atentado sofrido pelo jornalista Carlitos Kadangue, o que na verdade não chega a ser um ato isolado, mas que compromete o direito à informação, à liberdade de imprensa. Como é que olha para este direito que está a ser sonegado aos profissionais da comunicação social? Parece que neste país que se consideram alfa e ômega, que são o princípio e o fim, que lutam contra a liberdade de imprensa, que lutam contra o dever dos jornalistas de informar, que lutam contra o direito de nós sermos informados sobre o que acontece no nosso país, não só, que lutam contra o conhecimento da verdade, ou que lutam contra a verdade. E estes, que se consideram alfa e ômega, criam terror, criam medo. Estes perseguem jornalistas, intelectuais, académicos, ativistas sociais, regando com balas, ou então criando terror. O que aconteceu com Kadangue, que nos últimos dias vinha reportando sobre a situação da mineração em Manica, que poluía as águas dos rios e que houve um decreto para que não houvesse mais exploração, mas continua a haver exploração, de tal modo que até aqueles que deviam impedir a exploração também eram pessoas compradas, ganhavam com tudo isto. Ele, nos últimos dias, disse-nos que vinha sendo ameaçado. E não levou muito tempo, aconteceu aquilo que todos nós sabemos. Querem colocar algema na boca. Querem transformar a verdade em crime. Querem assassinar a cidadania, a democracia, a liberdade. Parece que a verdade é punida. Quem diz a verdade, este é tido como inimigo. Para onde vamos? Que país queremos construir? Hoje é Kadangue. Ontem foi Macugani. Foi Recife de Salema. Foi Sistaki. Amanhã quem será? O que aconteceu contra o jornalista é um atentado àqueles que querem ver Moçambique melhor. Temos dito que queremos independência econômica. Como que vamos ter uma independência econômica se estamos a poluir os rios, se estamos a pôr em causa a vida das pessoas, a saúde das pessoas, se não obedecemos os ditames? Decreto ministerial. Mas é quem estava a desobedecer. Infelizmente, o Estado, parece nessas coisas, não reage com firmeza. A justiça anda lenta demais. Se não mesmo atrelada, algumas vezes conivente. A impunidade é tido como um dado adquirido. Parece-me que a justiça é mais forte para os fracos e muito fraca para os fortes. Condenar este atentado é uma obrigação moral e patriótica. Quem de direito? Bem, agradecemos palavras vindas do Presidente da República de Moçambique, do Secretário de Estado de Manica e de tantas outras pessoas. Mas não basta. É preciso investigar, encontrar os atores ou autores morais e materiais, puni-los severamente, puni-los exemplarmente, para que se diga que em Moçambique não se tolera quem cala a boca de quem diz a verdade. Nós precisamos de um país livre. Somos um país de direito democrático. Não somos uma ditadura. Então, esses que se consideram alfa e ômega não devem continuar a passear a sua classe. Como eu disse, ontem foi o Kadangue, amanhã poderá ser outra pessoa. Não podemos viver num país com tanto terrorismo. Já temos terrorismo em Cabo Delgado. Já temos os sequestros. Então, e agora? É para acabar com a voz daqueles que querem ver um Moçambique melhor. Como é que vamos desenvolver? Por isso,
Quer dizer, a continuarmos assim, vamos ter problemas de termos 60 mil meticais. Porque o Estado está capturado, parece-me. Não podemos permitir que um Estado seja capturado, que um Estado seja gangsterizado. Por isso eu digo, deve haver investigação e que essas pessoas sejam punidas severamente, exemplarmente, para mostrarmos que em Moçambique não se tolera aquele que quer calar a voz dos que muito contribuem para o bem deste país. Pois, professor, muito obrigado então por esta conversa, mas antes mesmo de encerrarmos, queria deixar esse espaço para últimas considerações. Caro Judge, não tenho nada a salientar, apenas desejo, assim, um bom jogo e que ganhe o melhor. Boa noite. Professor, também desejo-lhe o mesmo e até a próxima. Caro telespectador, ficamos por aqui e próxima semana, terça-feira, voltamos com mais uma edição do programa Nas Margens de Chiveve. Boa noite, fique bem.